Inaugura-se hoje um novo projeto da comunidade, o podcast. E hoje o tema será abordado: qual é a diferença entre política e politicagem? Com vocês, Elza Mendes. Fala, Elza, o que manda pra gente? Boa tarde, Marcelo. O que é política? Política é tudo aquilo que está registrado em documentos como obrigação dos gestores para o desenvolvimento dos municípios, estados e da federação. Politicagem. A politicagem é quando você não tem conhecimento e discernimento para diferenciar política de politicagem. A política, você discute e entra em consenso para definir demandas pertinentes às necessidades da comunidade. Na politicagem, as pessoas pensam que são donos da verdade e que pode ser feito de qualquer forma, sem seguir as diretrizes e as normativas da política. E aí fazem politicagem, usam o nome do bairro, da comunidade, se dizendo liderança, sem conhecimento do que é ser político. Ou ainda se apropriar de conhecimentos para adquirir vantagens. Isso é politicagem. Muito interessante a fala da Elza sobre a diferença entre política e politicagem. O nosso intuito desse programa é isso, é abordar as opiniões diferentes de todo mundo. E agora, chegou para nós a participação da Bárbara Gomes. Mas o que eu entendo até hoje, que politicagem é quando você pensa na tua intenção, pensa em você principalmente. Me deu dinheiro, eu voto na pessoa, a pessoa vai ter um cargo lá dentro se ela ganhar. Ou a pessoa estando lá me representando, ele vai fazer tudo que eu precisar, que ele puder me ajudar, ele vai me ajudar. Então, eu vou votar em tal pessoa porque é uma pessoa que vai me ajudar nos meus interesses. Politicagem, né? E política, tá difícil, porque estamos com os políticos muito difícil de escolher. Mas eu acho que é uma maneira boa de fazer política, é conhecendo melhor, vendo a história da pessoa, né? Escutando o que a pessoa tem a ofertar, quais os planos dela por um todo, não só para mim, não só meus interesses, mas o interesse na educação, interesse na saúde, de maneira global, entendeu? Isso que eu acho que é político. Isso aí, acabamos de ouvir Bárbara Gomes e agora iremos ouvir José Batista falando sobre o tema. Qual é a diferença entre política e politicagem? A política é a arte de negociação. Tudo você negocia através da política. Hoje, se você vai discutir aumento de água, aumento de luz, você senta 4, 5 pessoas, 6, 7 pessoas e vai definir qual o melhor preço para aumentar ou para baixar. Então, isso é uma política sadia. Política é a arte de negociação. Agora, a politicagem é você se vende, entendeu? A comunidade para algum benefício próprio, entendeu? Você vende ali por um valor X para trabalhar na política. Depois de 4 anos, essa pessoa que ganhou não vem mais na comunidade porque já pagou, entendeu? E a população que mora no bairro fica vendo navio. Então isso é uma politicagem. E para melhorar, eu acho que a melhor formação é a base. A base, uma criança hoje, você tem que formar essa criança, quando chegar o amanhã, ela não vender o seu título através de uma cesta básica. É isso aí, muito obrigado, José Batista. E agora iremos ouvir Gilberto de Souza Valadão, que ele abordará o tema no sentido mais histórico. A política realmente é um tema muito interessante e fazer essa diferenciação entre política e politicagem é muito importante. A política foi conceituada mais especificamente e cientificamente por Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos, filósofo grego. Em grego é poli, né? A palavra poli vem de polis, né? Que significa cidade. E o sufixo ítica é negociação, conversação, diálogo, né?
Então seria mais ou menos o significado de política, negociação, diálogo na cidade, né? Para Aristóteles, alguns tipos de cidadãos poderiam fazer políticas, né? A política cotidiana, né? Cidadãos considerados livres, estudados, né? Formados. Eles deviam praticar política para o bem coletivo e individual em equilíbrio, né? Mas hoje a gente sabe que todos nós somos cidadãos capazes de fazer política, independente de formação, idade, cor, raça, etnia, independente de qualquer coisa, né? Gênero. Só que, então, hoje, na atualidade, a gente melhorou esse conceito de política criado por Aristóteles. Sabemos que, sendo a arte da negociação para o bem comum, para o desenvolvimento em todos os sentidos do ser individual em equilíbrio com o ser coletivo, todos nós temos esse direito como cidadãos, né? E é um direito e um dever. A política é o ato positivo, né? Um simples gesto, por exemplo, uma família, ela tem o pai, a mãe, o filho e a filha. São 4 pessoas na família. Quando eles vão decidir qual vai ser o cardápio do jantar e entram em um acordo comum, essa é uma política doméstica, uma política ali inicial, uma política de maior alcance. A comunidade decide aonde vai ser o novo posto de saúde, por exemplo. Pode ser feita uma votação e o pessoal pode decidir aonde vai ser construído o novo posto de saúde. Tudo isso são atos políticos positivos, né? Vai favorecer a pessoa em sua vida, em sua comunidade, né? Quando a comunidade luta, por exemplo, no posto de saúde, as consultas estão atrasadas, né? É um ato político, coletivo. Agora, se a pessoa só pensa assim, a minha consulta está atrasada, aí já é um ato individual, né? A política é todo ato benéfico, né? Já a politicagem é a mentira, é a ilusão, né? Promessas vãs, né? Por exemplo, um politiqueiro promete empregos, promete obras, né? Que nunca são concluídas, né? E nós temos diversos tipos de políticos. Temos os políticos comunitários, os políticos cidadãos, que são qualquer um de nós, né? E temos a política do dia a dia, qualquer tipo de ato. A política, assim como o português, a matemática, é uma ciência que está presente em tudo, em cada momento de nossas vidas. Temos os políticos sociais, né? Que são qualquer um de nós, né? Quando a gente decide algo para o benefício de cada um, da família, da comunidade. E a política, essa política é a política comunitária do dia a dia, né, que decide ali uma melhoria, um bem-estar a todos, né? Por exemplo, assim, a luta, requerer uma maior participação dos poderes públicos, né? Sejam eles municipais, estaduais, federais. As iniciativas privadas também têm suas responsabilidades, né? Quando a pessoa cobra com educação, com respeito, é um ato político, né? Sempre ali, lado a lado, o dever e o direito, né? Já a politicagem, por exemplo, quando a pessoa só pensa nela e custe o que custar, ela quer conseguir um benefício, né? Por exemplo, pular fila na fila dos exames, na fila de uma cirurgia, por exemplo. Um ato politiqueiro é aquele que é bem... É totalmente ao contrário. A politicagem é totalmente o oposto da política. A politicagem é algo negativo. E os politiqueiros são pessoas que praticam o mal, né? Sempre visam a ganância, a corrupção, né? Na politicagem a gente tem a corrupção, os corruptos, os corruptores, né? A gente tem a política eletiva, onde a gente elege os políticos para os diversos cargos políticos aí, né? Prefeito, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores, né? E existem sim as pessoas que transformam a política em politicagem, né? Essa política eletiva em pura politicagem eletiva, e pessoas que transformam a política cidadã em pura
politicagem, né? Do mal, né? Então, a política partidária pode ser uma boa política, desde que aplicada corretamente. Mas na época de campanha, a gente tem compra de votos, venda de votos. Essa é uma politicagem, né? Que sempre prejudica, né? E quando a pessoa age errado, vota erroneamente, intencionalmente vendendo seu voto, vão ser mais 4 anos de sofrimento, né? Então o voto é um direito, mas é uma grande responsabilidade. E para a gente eliminar cada vez mais a politicagem, a gente tem que se preparar, conhecer o que é política, votar conscientemente. E também a politicagem no Brasil, a corrupção deve ser considerada crime hediondo. Se a pessoa não faz por respeito, a pessoa tem que fazer com medo de ser punida mesmo, com medo de ir para a prisão. A pessoa que rouba da educação, da saúde, a pessoa comete crimes gravíssimos, comete até assassinato. E quando a pessoa desvia da saúde, por exemplo, muitas pessoas deixam de ser atendidas, muitas pessoas deixam de receber a sua cirurgia e acabam falecendo. E quando isso acontece, os responsáveis por esses atos politiqueiros são verdadeiros criminosos. Então é importante a comunidade estar sempre preparada, sempre capacitada para saber diferenciar. O voto é importante, votar conscientemente é importante, participar da comunidade é importante, mas haver a punição para quem comete atos criminosos também é tão importante. Então, a política sempre vai ser melhor, mais benéfica que a politicagem. Mas a gente tem que estar preparado e consciente para saber diferenciar as duas, né? Com o espírito coletivo, com o espírito comunitário. Porque essa geração e todas as próximas gerações sempre vão sair ganhando com isso, né? Muito obrigado, Gilberto, pela sua análise, muito interessante e bem profundo. Agora iremos ouvir Nelly. Necessário para manter a ordem e também a igualdade no país. Politicagem é o uso de má fé dessas ferramentas para enganar o povo, para tirar proveito em si próprio. Muito obrigado, Nelly, pela sua opinião. Queremos agradecer a todos que nos ouviu nesse primeiro podcast. Essa é uma nova ferramenta de comunicação, onde que as nossas reivindicações cheguem ao poder público.